Olá pessoal, meu nome é Wesley Silveira, sou monitor da cadeira de Desenvolvimento de Software 25.1 e hoje a gente vai estar iniciando com o MongoDB para poder guardar nossos dados de forma bem mais profissional do que um array que a gente estava usando aqui em algum lugar, aqui em Routes. Vamos fazer de uma forma mais profissional, usar o MongoDB, que é padrão de mercado. A gente vai estar registrando uma conta no MongoDB e utilizando ela aqui no nosso projeto. Primeiramente, vocês acessam o site do MongoDB, é só pesquisar MongoDB, que vai aparecer aqui, é o primeiro site. Você pode usar ele online, e isso é muito bom quando você está iniciando algum projeto em equipe, porque todo mundo tem acesso ao mesmo banco de dados, e aí não precisa cada um ficar instalando no seu computador. Então, é muito útil você estar usando aqui o MongoDB online, e depois para você integrar no seu projeto, quando ele ficar local, ainda é muito fácil. Então é perfeito aqui você estar criando sua conta e utilizando o MongoDB online. Então vamos se registrar aqui. Vou, por exemplo, colocar o Wesley Silveira, botar meu e-mail, colocar no e-mail da FPF que todos os meus outros e-mails eu já usei no MongoDB. Colocar uma senha. Aqui você verifica o seu e-mail, é só clicar no link que foi enviado lá. Eu verifiquei meu e-mail. Deixa eu reabrir aqui o MongoDB. Login. E aqui você digita. Já me logou aqui. Perfeito. Tá perguntando se você quer autenticação multifator, que é celular, e-mail, mas eu não quero não. Muito chato. O MongoDB ele já é chatinho pra você ficar logando, ele fica sempre pedindo seu e-mail, sempre pedindo o código no e-mail, então é melhor nem colocar. Agora, pra gente continuar, a gente cria o nosso cluster. Então, vamos criar o cluster. Você coloca o gratuito, ele tem 500 megas de armazenamento, é muito bom. Cluster 0, vou deixar esse nome mesmo, Cluster 0. AWS, São Paulo, só deixar como tá aqui. E aqui você desmarca essa opção, porque ele vai querer colocar alguns dados exemplo no seu banco, e aí você tira isso. E aí você clica em Create Deployment aqui embaixo. Deveria estar em full screen aqui, né? Escadas. Aí. E aqui vai ter como você se conecta a ele. Coloca aqui um usuário que você vai lembrar. E um usuário fácil de lembrar também. DevSoft. E a senha também é uma senha que você consiga lembrar. Mas eu vou deixar uma senha simples aqui também. DevSoft. Vou só repetir. Perfeito. E aí eu clico em Create Database User. Que vai ser como a gente vai logar usando o link lá no nosso projeto. A gente vai precisar dessas credenciais. E agora você se conecta ao seu projeto. Você pode clicar em Drivers. A gente vai estar usando esse driver do MongoDB para poder se conectar e fazer nossas operações. Esse é o link que vamos usar para se conectar no nosso projeto. Então você pode copiar isso aqui, deixar em algum lugar seguro, que a gente já vai voltar nele. Agora a gente vai no nosso projeto para poder deixar tudo prontinho para a gente conseguir se conectar no MongoDB. Primeiramente, a gente vai usar uma coisa chamada .env. .env é um tipo de arquivo que você guarda as variáveis de ambiente, porque quando a gente quiser jogar o nosso projeto lá no GitHub, ele vai jogar todos os arquivos e a gente não pode deixar o nosso link sensível lá dentro de onde a gente vai tratar o banco de dados. Então a gente coloca nessa .env. Funciona assim, você bota o nome da variável, coloca um igual e após isso o seu valor. Aí aqui a gente salva. E agora a gente pode instalar o .env para poder estar usando. Enquanto ele está instalando aqui eu vou escrevendo. Você coloca require.env para poder puxar a dependência e config. Deixa assim. E agora a gente pode usar o .env. Vamos testar? Vamos dar console.log no process, é assim que você chama, process, que você chama processo.env.mongo.ri. E aqui em run dev. Pronto, aqui ó, tá funcionando o nosso .env. Então, eu posso tirar essa parte aqui. A gente vai tá dando início ao banco de dados. Vou criar uma pasta chamada models, que vai ser onde a gente vai tratar os nossos dados. Aqui eu vou criar um arquivo chamado database.js. Aqui a gente vai colocar nosso código de conexão. Então vamos lá. A gente vai estar instalando o driver do MongoDB
é uma forma da gente se conectar e utilizar os comandos mais facilmente. Algo que a gente vai fazer depois é usar o Mongoose, ao invés desse MongoDB padrão. O Mongoose, ele é um driver que você consegue usar esquemas, assim como os bancos de dados relacionais. E aí ele permite uma verificação muito forte e é ótimo para não quebrar nosso código e já identificar alguns erros. Então, depois a gente vai estar usando algo mais restrito que é o Mongoose. Por enquanto a gente vai usar o MongoDB, o driver normal, só para a gente testar aqui nossa aplicação. Mas é muito fácil a gente migrar, é só mudar alguns comandos. Então vamos lá fazer o código. Primeiramente a gente vai puxar o Mongo Client, require MongoDB aqui. A gente vai puxar o link do nosso .env, então process.env.mongo.ri. Vai fazer um cliente. Quando a gente estiver usando o Mongoose, não vai precisar disso tudo. Perfeito. E agora a gente faz a função. A gente vai criar uma instância para o banco de dados, então vou botar um letDB para a gente poder referenciar depois. Agora a gente vai criar uma função assíncrona para poder se conectar ao banco de dados. Na videoaula passada, na verdade no capítulo passado, vocês puderam aprender sobre o que é uma função assíncrona. Mas não se preocupem que a gente vai estar fazendo na prática aqui além da teoria. Então, uma função assíncrona basicamente é uma função que ela pode demorar para retornar um resultado. Então a gente pode usar esse resultado assíncrono para que a função espere por esse resultado. Então, um async function, e eu vou botar conectar mongo, vai ser a função para a gente conectar o MongoDB, e aí ela inicia assim, com try catch, que também estava na videoaula passada, no capítulo passado, não foi uma videoaula, que vai ser para a gente identificar algum erro e nesse caso tratar de alguma forma. Então eu posso colocar try, await o cliente se conectar, já que a gente já colocou aqui o URL, a gente não vai precisar botar aqui embaixo, então. E aí o DB que a gente criou ali vai ser igual ao client.db. E aí a gente vai poder referenciar ele em outros arquivos. Perfeito. E aqui eu vou colocar console.log, vou colocar uma marcação, conectado ao MongoDB com sucesso. E aí se tiver algum erro, a gente pode botar console.log x erro ao conectar. Você pode fazer isso aqui, ó, dar um espaço e colocar vírgula, botar dois pontos aqui, e você pode colocar error aqui, que ele vai aparecer no console. Perfeito. Agora a gente pode testar. Depois a gente pode criar um código aqui que ele fique tentando conectar infinitamente, porque pode haver algum erro de conexão e se você tentar novamente ele pode acabar funcionando. Agora que aqui está feito, vamos fazer uma função para retornar o banco de dados. Assim a gente pode usar em outros arquivos. Vou colocar function getDB. E aqui é basicamente, se não tiver o banco de dados ainda, a gente coloca aqui... Não, vamos dar um erro, né? Vamos dar um erro. Throw new error. Desse jeito você consegue colocar um erro. Banco de dados não conectado. E se já tiver, ele vai retornar. Então, retorne em DB. Perfeito. Agora a gente pode ir para o index.js para a gente puxar. Aqui no index.js a gente vai inicializar o banco de dados. Então, eu vou colocar const conectar mongo. Deixa eu ver se é assim mesmo. Conectar mongo. Vai ser igual ao require. E a gente vai puxar aqui o database. Que não está aqui, né? Tá em outro lugar. Tá em não. Tá em ponto barra models barra database. Perfeito. E agora a gente pode colocar aqui no finalzinho, eu vou colocar para inicializar. Então, vou colocar conectar mongo. E aí ele vai conectar. Perfeito. Agora, só para a gente testar mesmo como que tá o MongoDB, porque a gente vai trocar para o Mongoose. Então eu vou colocar aqui rapidinho. O constdb vai ser igual para a gente referenciar. Deixa eu primeiro pegar aqui, né? Essa função getDB vai ser igual a require ponto barra, não, aqui é ponto barra sim, e a gente vai para models e daqui a gente vai para database.
E a gente vai referenciar o banco de dados, então constdb vai ser igual a getDB. Assim a gente pode mexer no banco de dados que a gente definiu lá uma instância aqui. Definimos a instância, daí a gente pega a instância aqui para poder mexer nela. Então, getDB, vamos criar uma coleção. Se vocês não estiverem entendendo muito bem como funciona essa parada da coleção, mais pra frente eu acho que vai fazer mais sentido. Mas o banco de dados do MongoDB, ele é dividido em coleções. Então, eu vou aqui no nosso cluster para mostrar. Browse Collections. E aqui você vai ter várias coleções. Eu vou criar um, por exemplo. Vou criar primeiro um banco de dados, vou criar teste e coleção, vou colocar usuários. E aqui dentro do banco de dados teste, na coleção usuários, você pode colocar os documentos que você quiser. Então eu posso colocar, por exemplo, o nome do usuário e aqui botar Wesley. E vai estar aqui, perfeitamente. Vamos voltar para o MongoDB, no VS Code. Voltando ao MongoDB no VS Code, é assim que a gente... Voltando ao MongoDB no VS Code, é assim que a coleção funciona. Então, agora que a gente referenciou a coleção de usuários, você coloca db.collection, entre aspas, o nome da sua coleção, a gente pode estar usando ela. Então, vamos estar, por exemplo, aqui no barra, vamos testar. Eu vou tirar esse controlador usuário, em vez de controlador usuário, eu vou colocar collection.find.toArray para retornar uma lista. E aqui a gente pode retornar esse users. Não vai ter nada lá, então deixa eu fazer a função de adicionar usuário, que daí a gente pode testar. Então vai ser aqui, é verdade, né? Aqui no collection file tem que ser um await. Tem que ser um await, porque ele é assíncrono. Ele demora para pegar se a conexão estiver ruim e tal. Então, para a gente usar o await aqui, a gente transforma em uma função assíncrona esse requires e aí tá tudo bem. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, assíncrona, e aqui no controlador usuário eu vou tirar pra gente colocar o await e collection.insert one, insert one, e aí a gente colocar nome, colocar o nome, esse nome que ele inseriu aqui, e id vou colocar 0. Mas como o MongoDB ele já cria um ID pra gente, não é necessário, eu vou até tirar. Ele já cria um ID para cada documento, então é perfeito. E aqui a gente pode testar agora. Vamos testar. Vou iniciar o nosso projeto, npm run dev. Lembrando que no próximo a gente vai trocar para Mongoose, então alguns dos códigos vão mudar. E erro. Deu aqui porque ele não conseguiu ler a .env, eu vou colocar aqui também. .env.require.config. Vamos ver se isso resolve o erro. Não resolveu. GetDB não é uma função. Ué, mas tá GetDB aqui. Ah, gente, é verdade. Eu esqueci, a gente não tá exportando. Muito importante. Coloca modulo exports igual. A gente abre chaves aqui. Coloca conectar mongo. Opa. Conectar mongo e getDB. Agora eles viram função. Então eu vou rodar de novo. Só mais uma coisa para finalizar agora, pessoal. Tirem esse getDB e esse collection daqui. Tava dando erro aqui enquanto eu tava tentando gravar, porque ele tenta iniciar antes do banco de dados. O motivo disso é que aqui no index a gente está puxando ele aqui em rota usuários, e aí ele roda o código todinho. A gente coloca aqui dentro e aí ele só vai rodar na hora que a gente for usar essa função. Perfeito. Vou dar npm run dev. E agora ele está conectado ao MongoDB. Vamos testar. Aqui no Thunder Client eu vou em usuários e adicionar usuário. Opa, não é get, é post. O usuário foi criado. Vamos dar um get então em usuários. Perfeito. Criou aqui o nosso usuário. Pode colocar qualquer nome que vai funcionar perfeitamente. Por enquanto é isso, pessoal. A gente continua na próxima aula. A gente vai começar a usar o Mongoose
E também a gente vai colocar o nosso projeto no GitHub. É muito importante que vocês estejam praticando isso, colocar o projeto no GitHub, porque vocês vão usar bastante o GitHub para voltar em versões antigas se der algum erro, para você colaborar em conjunto. É muito útil também. Algo que eu uso muito, eu sempre estou saindo de casa para o Sim, então eu vou programar no Sim, eu coloco no GitHub e basicamente está na nuvem, eu posso reutilizar lá e fazer minhas modificações, meus estudos. Bom, pessoal, por hoje é só, a gente continua na próxima. Até mais.